Como fazer benchmarking no B2B? Será que você está fazendo do jeito certo? O que é benchmark? Benchmark nada mais é do que você avaliar a tua empresa em relação à concorrência. Então você vai fazer um levantamento dos concorrentes para ver o que eles estão fazendo e a partir daí você entender como que está a tua posição em relação a isso. Fazer benchmarking serve para você tirar bons insights, para você ter ideias do que pode funcionar, para você conseguir estruturar boas ideias para suas campanhas ou simplesmente se inspirar naquilo para trabalhar. O que você tem que ter em mente antes de começar a fazer o levantamento do benchmark? Você tem que ter os objetivos claros, ou seja, o que você está procurando, quais são os critérios que você vai levantar para você buscar os seus concorrentes. Por quê? Se você não tiver clareza sobre os seus objetivos, sobre os seus critérios, chances são de que você comece a copiar o teu concorrente e não é isso que você deve fazer. Você tem que ter uma estratégia melhor do que a dele. Então o objetivo tem que ser, por exemplo, eu quero definir qual que é a headline que eu vou usar como mote da minha campanha, ou qual que é a headline que eu vou usar dentro da minha página de vendas. Aí o que você vai fazer? Você vai analisar teus concorrentes e vai ver quais são as headlines que eles usam. Mas ali não é para você entender qual exatamente é a headline, mas sim entender qual é o conceito por trás. Qual que é a dor abordada, qual que é o desejo abordado, o que a pessoa que está vendo a página do teu concorrente tem em mente. Dentro disso, aí você vai começar a detalhar um pouco mais isso para você usar ferramentas onde você vai pegar os dados e entender qual que é a porcentagem de tráfego, qual que é a taxa de conversão ou qual que é a taxa de clique que você tem dentro da página. Então, você tem que entender quais são as coisas que você quer validar para daí sim você buscar os concorrentes. Uma vez que você estabeleceu quais são os seus objetivos, o que você vai buscar na tua concorrência, você vai listar então os concorrentes que você vai buscar. Então normalmente o que a gente faz? A gente faz uma análise, a gente pode buscar isso a partir de um Keyword Planner, por exemplo, de um SEMrush, de qualquer ferramenta de busca, um Google Trends, e você vai ver quais são as principais empresas posicionadas para os termos de pesquisa que você quer. Ali, a partir também da porcentagem de tráfego, do total de tráfego que o teu concorrente recebe, você vai fazer uma lista dos teus principais concorrentes, salvo se você já souber quais são, e aí você vai direcionado para isso. Uma vez que você identificou a tua lista de concorrentes, você vai fazer uma média, Então você vai entender o que eles estão fazendo no geral. Então se você tem lá 5 concorrentes principais, você vai montar uma planilha, por exemplo, onde você vai colocar o critério 1, objetivo, ou sei lá, o critério 1, dor abordada. Aí você vai colocar concorrente 1, concorrente 2, 3, 4, 5. E aí você vai fazer essa comparação dentro de um mapeamento visual, pode ser uma planilha, onde você achar mais funcional. E a partir dali você vai listando os critérios, os objetivos que você tem para você avaliar quais são as possíveis oportunidades que você tem para trabalhar para gerar os melhores resultados nas suas estratégias a partir do que já está validado pelo mercado. Como que você vai fazer a coleta de dados para validar o teu benchmark? Existem ferramentas diferentes para você fazer isso. Você pode usar o SEMrush, você pode usar o Ubersuggest, você pode usar Answer the Public. Então tem várias ferramentas para você avaliar as tendências de busca, como o próprio Google Trends também. Existem algumas ferramentas de extensão do Google Chrome que te possibilitam identificar quais são os dados de acesso do site. Então vem aqui para a tela que eu vou te mostrar um deles especialmente. Se você abrir um site aqui, por exemplo, ge.globo.com, e você abrir o SimilarWeb, você consegue ver o número de visitas mensais, que nesse caso são mais de 66 milhões. Você também consegue ver as páginas por visita, Então, quantas páginas um visitante acessa cada vez que ele visita, o bounce, a duração da visita, e essas informações todas são úteis para você entender como que você pode melhorar a jornada do teu usuário. Então, use boas ferramentas para você validar os seus dados e a partir daí você entender quais concorrentes são mais ou menos relevantes para entrarem dentro dessa tua análise de dados. A partir do momento que você tem esses dados levantados, aí você começa a ter bons insights sobre o que você vai usar na tua estratégia. Então, se você tem um concorrente que tem muitas visitas ao site em determinada página, uma página do produto X, por exemplo, você entende que aquele cara tem boas práticas de SEO ou tem muito investimento em mídia paga que faz com que aquele acesso seja grande. O que você vai fazer é se basear nisso para estruturar a tua página, claro, com as suas informações, e aí você precisa atribuir uma duração de teste. Ou seja, a partir do benchmark eu tirei essas informações, montei essa estratégia e agora eu vou validar isso por 3 meses.
Ou você vai validar por uma suficiência amostral. O que é suficiência amostral? É você atribuir um limite de dados onde você vai parar o teu teste. Por exemplo, a partir de 300 acessos na página, eu vou avaliar a taxa de conversão e se ela for abaixo de 1%, eu preciso mudar essas variáveis. A partir do momento que eu tenho mais do que 1% de taxa, eu vou manter a variável com a maior taxa de conversão e aí vou testar uma próxima coisa. Então, atribua o teu limite, seja de tempo, seja de acesso, seja de qualquer dado que você for usar como atribuição de suficiência amostral e a partir dali você vai fazendo novos testes. Para que serve o benchmarking no início de projeto, por exemplo? No início de projeto, como você não testou nada, como você tem pouco aprendizado numérico, você pode usar o benchmark como ponto de partida. A partir dali, o que eu gosto de fazer é usar os meus próprios dados para aprender. Então, eu tenho uma jornada de um lead que começa numa página e acaba num pagamento. Beleza, entre essa página eu tenho o formulário de preenchimento antes de ir para o checkout, eu tenho o checkout, depois eu tenho o pagamento. Então, qual que é o benchmark de taxa de conversão da página para o primeiro formulário? É 50%. Então, essa é a média do mercado. Legal. Você vai se basear nisso para estruturar a tua primeira estratégia. Uma vez que você bateu esse 50%, agora você vai buscar aumentar a partir dos próprios dados que você tem. Tenho 50% dessa forma, e se eu mudar esse argumento aqui, como que fica? Aí você testa e você começa a testar sempre contra você mesmo. Então, se você tinha 50%, o teu próximo objetivo, a tua próxima hipótese é que você consiga bater 55%. E assim você vai sempre olhando para os seus próprios dados e buscando o aumento progressivo. Então o benchmark ele é muito importante no início para você se basear e ter de onde partir, mas a partir dali você pode sempre se basear nos seus próprios dados, que é o que a gente faz aqui e é o que eu recomendo. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar os comentários, que vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Grande abraço e até o próximo vídeo.